O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para que fosse enviada à Justiça Federal do Distrito Federal a investigação sobre empresários acusados de defender suposto golpe de Estado em conversa no WhatsApp. Segundo o magistrado, as condutas do grupo estão em fase inicial da investigação e tirá-las do STF seria um gesto prematuro. Moraes ainda defendeu sua tese de que os empresários praticaram condutas contrárias à democracia, acusando o grupo de agir de forma similar às alegadas milícias digitais. A operação da PF, autorizada pelo ministro em agosto, foi baseada apenas em matéria jornalística. Esse assunto continua em debate muito forte aqui no Planalto Central do país, viu? Olha, esta é uma ação esquisita que tem origem muito diferente, que é exatamente a história de combate ao Supremo Tribunal Federal dos atos antidemocráticos que justificaria a abertura de um inquérito com base frágil no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo em que fala quando houver uma investigação na sede do tribunal, aí seria de competência do próprio tribunal investigar, na sede. E aí considerou-se logo no início que a sede do Supremo Tribunal Federal seria a internet, né? E isso acabou prevalecendo. Esses empresários que estão sendo investigados, eles não têm foro privilegiado. A Constituição é muito clara. Eu diria até a dor e a delícia, porque alguns dizem que é um privilégio, mas é muito rápido, não tem segunda instância, né? Então não é tão bom assim ser julgado só por uma instância, porque não dá direito a nenhuma possibilidade de fazer uma apelação, né? Então, os empresários não querem o privilégio de ter este foro privilegiado, né? Que é o foro por desenvolver um papel importante. São apenas empresários. Mesmo se fossem os crimes investigados, né? Seria pela Justiça Federal, natural. Foi assim com o Lula, por exemplo. O Lula foi condenado e investigado nas varas inferiores até chegar no Supremo, bem que ele tentou ser julgado pelo Supremo e não foi porque não era próprio. A investigação se deu lá mesmo em Curitiba. Depois o Supremo considerou que não, mas em nenhum momento se julgou que o Lula tinha que ser julgado pelo Supremo. Então, por que esses empresários estão sendo investigados pelo Supremo? Aí é outra grande interrogação. E, por outro lado, o Supremo não pode fazer investigação, porque o Supremo é que vai finalmente julgar. Não se pode investigar e julgar ao mesmo tempo. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ela vem reafirmando numa espécie de marcha da insensatez, né? Vem reafirmando esses erros, os tais frutos podres de árvore podre. Então, é isso que é o grande debate, inclusive jurídico, aqui no Planalto Central do país. Nenhuma surpresa nessa decisão de Alexandre de Moraes. Ele tem esse perfil centralizador, principalmente quando se refere a esses inquéritos que dizem respeito a ataques ao STF. Alguns desses inquéritos, inclusive, abertos de ofício. São inquéritos problemáticos desde a origem, muitas vezes, mas Alexandre de Moraes está disposto a levá-los até as últimas consequências. E ele, ao incluir esses empresários no âmbito de um desses inquéritos, ele cometeu diversas irregularidades, né? E uma delas é justamente essa questão do foro privilegiado, o fato de que eles não têm foro privilegiado e não deveriam ser investigados no âmbito de um inquérito que está sendo comandado ali, tocado pelo STF. Além dessa questão, quer dizer, poderia-se fazer aquele argumento de que alguns desses empresários já estão, né, já fazem parte de investigações em um desses inquéritos, mas os outros não. Ainda assim, é estranha até a escolha, né, a decisão de Alexandre de Moraes de recorrer a uma reportagem, né, as únicas evidências, se é que podemos falar assim, que ele tinha eram conversas que haviam sido divulgadas numa reportagem nesses inquéritos. Quer dizer, é realmente algo bastante inusitado, para não dizer irregular ou ilegal. A princípio, já para começar, porque as conversas ali não configuravam, né, nenhum tipo de conluio ou qualquer tipo de conspiração
para fazer um golpe de Estado. Ali um desabafo, ainda que esdrúxulo, a respeito do desejo de viver numa ditadura, mas nada além disso. E teria sido necessário realizar outras diligências para, de fato, entender se realmente fazia o sentido, né, de puxar esse caso para dentro desse inquérito. Nós estamos naquele filme Feitiço do Tempo. Entra dia, sai dia, e nós estamos falando da mesma aberração jurídica de todo santo dia, que se chama Alexandre de Moraes. E não é apenas um ato, né, aqui, um ato ali, embora mesmo um ato aqui e ali, né, seria errado, mas é o Alexandre de Moraes como um todo. São vários atos, são várias perseguições pessoais, e essa aberração jurídica que se chama Alexandre de Moraes tem um pai. E se estamos nesse feitiço do tempo aí, como no filme, nós vamos ficar repetindo. O pai dessa aberração jurídica é o senhor senador Rodrigo Pacheco, que não respeita a Constituição, não respeita os votos que recebeu para que ele estivesse não apenas no Senado, mas como presidente da Casa e salvaguardar na nossa Constituição quando essa é vilipendiada. E ela vem sendo vilipendiada sempre, quase que diariamente, por Alexandre de Moraes, por esse monstrengo jurídico que foi crescendo, criando tentáculos, agora cada vez mais longos, interferindo em outros poderes, em outras prerrogativas, por causa desse pai leniente, Rodrigo Pacheco, que permite que ele aconteça e que ele desenvolva esses tentáculos dessa maneira. Eu repito para a nossa audiência, vale muito a pena dar uma checada no Twitter da Procuradora da República e professora de Direito de Processo Penal, a doutora Tameia Danelon. Ela explica com muita lucidez e de uma forma muito clara, sem aquele juridiquês, né, que os membros do STF adoram colocar aí para nós brasileiros, 10 pontos sobre essa operação contra os empresários. E o primeiro deles é que os empresários simplesmente não têm foro privilegiado no STF, logo não poderiam ser investigados ou julgados pela Suprema Corte. Nesse fio da doutora Tameia, de 10 pontos, ela coloca também todas as leis e todos os artigos da Constituição, aqueles que esse monstrengo jurídico aí, ele desrespeita em vários casos, e agora nesse último caso, nesse último inquérito contra os empresários.